Acho que você escolheu um tema muito complexo para a gente discutir hoje, né? Voltado ao tratamento de recessões gengivais no setor anterior mandibular, né? E claro que nós sabemos, né, que é realmente um grande desafio, né, manejarmos essa região com esse tipo de lesão. Eu sempre brinco nas minhas aulas, né, que eu prefiro tratar 10 maxilas de primeiro molar a primeiro molar do que um único incisivo central inferior, né? Que os incisivos centrais inferiores eu prefiro que o Paulo e o Robert tratem, né? Porque eles são melhores, né? Mais competentes do que eu. Então eu queria ouvir de você quais são os reais desafios, né, relacionados ao manejo das recessões nesse segmento especificamente, né? Eu vou te pedir, então, a partir de agora, que você mande tudo pro Robert quando chegar essa mande para mim na maxila. Mas eu escolhi esse tema, na verdade, de propósito, né? Porque eu considero um desafio tremendo, né? E eu tenho quase certeza absoluta que eu já discuti isso com muitos colegas que trabalham técnicas de recobrimento, que todos têm a mesma impressão, né? Que essa zona realmente o desafio é muito maior. E é interessante, né? Eu vou compartilhar aqui, o que eu estou falando aqui agora não tem absolutamente nada de científico, tá? Eu vou falar alguma coisa muito clínica, né? Principalmente voltado para o meu dia a dia. Dos meus fracassos nos últimos anos, que eu me lembro assim, dos meus fracassos nos últimos anos com técnicas de recobrimento radicular, eu acho que 90% ou mais foram em casos na região anterior mandibular. Então, para mim, realmente representa um desafio muito, muito grande tratar recessões que sejam unitárias ou múltiplas, mas eu acho que ainda as unitárias profundas são as piores. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas por que esse desafio acontece? Eu preparei umas imagens aqui para a gente discutir, né? Por que os desafios acontecem? Porque invariavelmente nessa área a gente tem ou se depara com algumas situações rotineiras, né? Presença de freios, de bridas, às vezes unitárias, às vezes múltiplas. É uma região que, dependendo do perfil ósseo do paciente e, às vezes, de iatrogenias ortodônticas, olha nessa foto de cima, olha as projeções das raízes, todas fora do osso. Mas mais importante do que isso, olha como que isso vai criando áreas de depressões entre as raízes. E aí você associa essas situações com um tecido fino. Na verdade, eu não colocaria nem isso, eu colocaria muitas vezes numa situação como essa um tecido mega fino. Ou seja, você tem uma situação anatômica super complexa, que vai influenciar tecnicamente, vai dificultar tecnicamente seus passos, né? Muitos casos que chegam nessa situação, dos 4 casos que estão aí, provavelmente pelo menos 2 têm perdas ósseas interproximais. Por quê? Porque o osso nessa região, o osso interproximal é extremamente fino. E muitas vezes, olha no terceiro caso, né, da esquerda, olha as papilas, como elas são delgadas. Então, é uma série de situações, mas talvez o mais importante, talvez o mais desafiador nessa região seja a questão muscular. A tensão muscular, principalmente se é um paciente com perfil BRAC e um paciente que tem fundo, o vestíbulo muito, muito curto. Mais raso, né? Aí como diz, é o pior cenário possível, né? Vestíbulo raso,
muitas vezes não tem queratina, tem pouca queratina, um tecido fino, associado muitas vezes com alguma perda interproximal. Mais crítico que isso é impossível. Eu muitas vezes, também estou falando de uma experiência muito pessoal, tá? Mas eu acho que a gente tem uma experiência relativamente boa com isso, né? Muitas vezes o tempo que eu gasto para recobrir uma maxila completa, de molar a molar, é o tempo que eu gasto para fazer um incisivo central com uma recessão profunda. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu não tenho dúvidas, né, que isso é um desafio enorme nas mãos de qualquer profissional que trata recessões, que está nessa área de periodontia que trata recessões. Então vamos listar aí, né, como fatores anatômicos, né, profundidade de vestíbulo, quantidade de tecido queratinizado, presença de inserções musculares, freios e bridas e as musculares, posicionamento do dente, né? Então, diante disso, né, Paulo, talvez a gente tenha que já partir da interpretação desses fatores anatômicos, né, para estabelecermos o prognóstico, né? Porque muitas vezes a gente já conversou sobre isso também, né? Que é outra frase que o nosso amigo Roberval usa muito, né? Recobrir 100% do que é possível, né? Nem sempre é o 100% do todo, né? E acho que nesse sentido a gente também foi amadurecendo, né? Hoje você encara já, nesse primeiro momento, nos seus planejamentos, essa possibilidade de um recobrimento completo ou não, discutindo isso com o paciente diante de eventuais fatores anatômicos que talvez limitem esse recobrimento completo e você já parta, num primeiro momento, de uma impressão que vai recobrir até um determinado ponto? Como que você avalia essas condições? Eu acho que na literatura já tem alguns parâmetros, né, que nos dão essa previsibilidade, né, de recobrimento completo ou não, né, na classificação de Miller. Agora todo mundo coloca como a classificação antiga, mas que para mim ainda é melhor do que a classificação de Cairo, tá? Coloca como se uma classe 3... né, a possibilidade de cobertura completa não é tão grande, apesar de vários estudos recentes estarem discutindo que em uma classe 3 nós podemos alcançar um recobrimento completo também, que eu concordo. Por exemplo, uma falha, na minha opinião, em relação a essa classificação atual, por exemplo, a classificação de Cairo, que na verdade eu particularmente não gosto muito, ela está focada num outro aspecto que seria mais do prognóstico do recobrimento, né? Agora, o Cortellini e o Bissada publicaram, acho que em 2018 ou 2019, uma associação de classificações que eu acho muito mais interessante, mas que, na minha opinião, ainda tem alguns espaços a serem preenchidos, né? Então, eu acho que esse fator é um primeiro fator importante, né? A gente já sabe que, pelas publicações do Kelly, dente girovertido, dente instruído, dente mal posicionado, é um outro viés, apesar de a gente ter casos com dentes girovertidos com recobrimento e, às vezes, vestibularizados com recobrimento completo, né? Então, eu acho que tem alguns fatores interessantes, mas hoje eu acho que a gente deveria usar algumas estratégias de pedir tomografias computadorizadas de alta qualidade para a gente visualizar, porque muitas vezes a gente acha assim, não é possível fazer uma movimentação ortodôntica lingualizando, a gente fala, vamos fazer uma movimentação, e aí você pega uma tomografia e o paciente não tem osso também por lingual. Às vezes são casos tratados por compensação ortodôntica, que o paciente muitas vezes chega indicado pelo ortodontista, ou muitas vezes o paciente vem logo após a finalização ortodôntica para fazer um recobrimento radicular e você vê que os dentes ainda estão mal posicionados. E você fala para o paciente, olha, o ideal seria a gente ajustar isso ortodonticamente. O paciente fala muitas vezes assim, pô, mas faz 3, 4 anos que eu estou de aparelho, eu tirei há pouco tempo atrás. Às vezes ainda te fala assim, foi o ortodontista que te encaminhou para fazer o recobrimento. Então, são todos fatores que você tem que analisar num primeiro momento e você discutir com o paciente e apresentar para o paciente a dificuldade do caso. Por exemplo, uma recessão profunda.
Provavelmente uma recessão profunda, eu vou mudar aqui a imagem aqui, que eu montei, coloquei aqui, isso não está na classificação, né, nas classificações que eu citei para vocês. Isso é uma coisa que a gente usa, né, como curta, moderada e profunda. Desculpa que aqui cortou um pouco embaixo, que é maior que 6 milímetros. Mas é muito provável que uma recessão de mais de 6 milímetros não tenha queratina. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é recobrir e jogar mucosa lá em cima. O meu objetivo é formar queratina. E por que não, muitas vezes, a gente apresentar a maioria dessas situações para o paciente e explicar para ele que talvez seja necessário mais de um procedimento para tentar alcançar recobrimento completo. Porque às vezes a gente conversa de recobrimento articular. Eu tive a oportunidade de escutar várias lives aí nesses últimos dias, com muita coisa boa e com algumas coisas que eu particularmente discordo. Eu acho que todos nós temos direito de discordar. Exatamente. Então, algumas coisas que eu particularmente não concordo. Agora, voltando aí no que você me falou da previsibilidade, eu acho que esses são aspectos, por exemplo, uma recessão profunda, zero de queratina, é muito complexo se você não analisa as áreas laterais adjacentes para ver se é possível um retalho posicionado lateral, se você vai só tracionar um retalho coronal, o que você vai usar com conjuntivo ou sem conjuntivo. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo, a gente discute isso, você já sabe mais ou menos o que eu vou te falar, mas eu vejo assim, na literatura, a maioria das publicações falando de tratamento de recessões classe 1 e classe 2 são critérios de inclusão. E às vezes eu vejo alguns casos comparando técnicas com e sem conjuntivo para tratamento de recessões classe 2. Desculpa, mas se for um retalho de avanço coronário tratado sem conjuntivo para fazer um recobrimento de uma recessão classe 2, está completamente errado. Você está levando a mucosa para a região marginal. Então, são coisas que às vezes a gente não vê nas discussões dos trabalhos. Se você não tiver uma experiência clínica grande com isso, às vezes passa batido. Então, para mim, só ratificando, primeiro, avaliar o osso interproximal. Acho que é um fator importantíssimo em relação a essa condição do prognóstico. Segundo, eu acho que a profundidade da recessão, nós estamos falando o prognóstico de um recobrimento completo. Claro. Porque é uma diferença grande, porque a maioria das revisões, as revisões maravilhosas que o Chambroni fez com o Pini Prato e várias revisões publicadas nos últimos anos mostram que um gengival livre funciona, que um retalho de avanço coronário funciona, associado com conjuntivo é melhor, com substituto funciona, todas melhoram a recessão comparado com o baseline. Mas me parece unânime nas revisões que a associação do conjuntivo melhora esse prognóstico. Então, a gente vai ter que analisar vários critérios, mas eu acho que o osso interproximal talvez seja um dos mais importantes nesse aspecto. Legal. Antes da gente avançar para a questão aí dos tratamentos, Paulo, duas perguntas que acho que você pode responder pontualmente aí, que já se repetiram, diante da presença de inserções musculares, freios e bridas. Realizar a eliminação delas antes ou durante a cirurgia de recobrimento? É interessante, né? Isso é um assunto que sempre vem à tona, né? E eu vou falar para vocês também, até hoje eu não encontrei trabalhos que corroborem que é melhor um do que o outro, mas mais uma vez vou falar um pouco aqui da nossa feeling, né? Do nosso feeling, da nossa experiência clínica. Eu acho que eu fazia mais frenectomia antes. Hoje eu acho que eu faço mais frenectomia durante o procedimento, interna, e às vezes eu faço até posteriormente. Então eu olho alguns fatores. Primeiro, o freio é um dos fatores etiológicos, um dos possíveis fatores etiológicos da recessão que eu estou tratando. E segundo, talvez mais importante, o freio vai interferir na minha técnica cirúrgica?
Na mobilização tecidual, né? Exatamente, vai depender da técnica que eu estiver trabalhando, né? Então, são dois aspectos que eu levo em consideração. Por que eu fazia mais, hoje eu faço menos? Primeiro, eu acho que eu aprendi a trabalhar mais internamente. Segundo, que quando a gente faz a frenectomia antes, e a gente espera aí entre 30, 60, eu gosto de esperar entre 60 e 90 dias, muitas vezes fica uma fibrose nessa região. E se você opera antes, talvez seja até pior. Você não vai ter fibrose, mas o tecido está muito frágil, né? Eu vou mostrar um casinho aqui que eu preparei mais para frente para vocês, mas é um caso muito interessante. Até um caso, eu vi que o Fabinho está aí, um caso que eu operei lá no consultório do Fábio algum tempo atrás. Olha a inserção desse freio. Agora, ele é causador ou não dessa recessão? Porque agora ele está conectado ou está próximo à recessão, mas será que se a gengiva, se a gente comparar com o outro incisivo central, o freio está interferindo na margem gengival? Não sei, tenho minhas dúvidas, né? E eu tratei fazendo uma técnica liberando o freio internamente, certo? Não removi esse freio. Depois eu vou voltar nesse caso para falar algumas outras coisas. Olha lá depois, eu não fiz frenectomia. Olha isso. Você liberou internamente durante a cirurgia. Internamente, exatamente. Até cobrando o Fabinho aí, Fabinho, precisa chamar esse paciente para fazer uma foto de acompanhamento aqui. Essa foto deve ter mais ou menos 1 ano de acompanhamento. Então, em relação ao freio, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Legal. Tem uma outra questão também, que a gente já respondeu muitas vezes ao longo das nossas vidas, e você já teceu alguns comentários, em relação a essa questão do posicionamento dental vestibularizado. Orto, antes ou depois do procedimento cirúrgico periodontal? Se o dente está vestibularizado, o ideal seria que todos os pacientes aceitassem fazer ortodontia para reposicionar primeiro. Por quê? Primeiro, o dente vai ficar mais dentro do envelope ósseo na posição ideal. Ele vai, entre aspas, se a gente pensar nas publicações do Zucchelli, você vai ter mais possibilidade de recobrimento completo, certo? Agora, todos os teus pacientes aceitam? Todos os pacientes aceitam fazer esse tipo de abordagem? É o que eu falei, às vezes o paciente acabou de chegar do ortodontista encaminhado com essa situação, acabou de tirar o aparelho. É uma situação complexa. Na minha opinião, a gente precisava ter uma relação, né, melhor com os ortodontistas que referem para a gente, porque para conversar com o ortodontista, não remover esse aparelho antes da gente dar o aval, né? Então, quando o movimento é de lingualizar, normalmente a gente opta por fazer ortodontia se o paciente aceita primeiro, e aí depois a gente faz o recobrimento. E algumas vezes, quando a gente tem que fazer um movimento expansivo e já tem alguma gengiva muito fina ou recessões em geral, às vezes valeria a pena, numa situação como essa, melhorar já o tecido mole, engrossar, formar queratina, para dar uma condição para o paciente durante o tratamento escovar melhor, controlar a placa melhor, e para o ortodontista fazer um movimento mais suave e talvez dar um pouco mais de tranquilidade durante esse tratamento ortodôntico. Tem muita coisa legal, Julie. Saindo, eu vou fazer só uma observação. Tem muita coisa legal. Eu não tenho muitos casos, eu tenho alguns. Esses casos com paciente com perfil muito, muito fino, que não é simplesmente só fazer enxerto gengival, mas hoje o pessoal tem tratado essas situações também utilizando membranas, biomateriais, às vezes também associado com substitutos de origem humana, para aumentar a espessura do tecido, como o aloderme e o purusderme nos países que isso é permitido. Eu estou percebendo uma tendência em alguns pacientes, uma associação de técnicas de procedimento usando matriz derivada das proteínas do esmalte, associado com BIOS ou biomateriais, membranas e às vezes associado também com tecidos moles na tentativa de dar um reforço ainda maior nessa situação. Uma conversão do biotipo, uma mudança morfológica para ficar mais confortável, né? E eu tenho alguns casos que eu fiz com a técnica do Ernesto Lee, né?
com a técnica Smart, então os casos que o Cláudio Pino lá de Brasília encaminhou para a gente. Uns casos muito interessantes, outros com resultado mediano, mas eu acho que existe uma tendência grande a gente tentar buscar técnicas minimamente invasivas aí para melhorar essa condição como um todo, não só engrossar a gengiva, mas também tentar criar um arcabouço ósseo melhor de proteção. Agora, você pergunta, mas a raiz está toda fora do osso, eu vou colocar um biomaterial, uma membrana, eu vou ter regeneração? Provavelmente não. É muito provável que não, que você não vai ter novo cemento com ligamento periodontal e novo osso. É muito provável que não. É aquela história, tem no 0,2 do fundo do defeito, né? O que isso vai influenciar no final das contas? Talvez nada. Legal. Então vamos, Paulo, direcionar agora para a discussão dos tratamentos. Eu acho que essa tela aí que você tem à disposição é bem oportuna, né? Se essa profundidade da recessão influencia diretamente na sua decisão em relação à escolha da técnica cirúrgica. Sim, não tem dúvida. Por exemplo, no caso de cima, que é uma recessão curta, a gente tem que mover muito menos o tecido no sentido coronário, ou talvez ali, nem mover. Por quê? Porque talvez eu não queira cobrir totalmente o conjuntivo, porque eu vou avaliar se está faltando muita queratina, ou se tem pouca queratina. Por exemplo, é uma classe 1B, né, que a gente fala, né, sem perda proximal, ainda tem queratina, mas tem aí entre 2 e 3 milímetros só. Então, às vezes, eu quero formar um pouco mais de queratina nessa situação. Então, a tendência é a gente trabalhar com técnicas sem incisões nas papilas e utilização de conjuntivo e, muitas vezes, uma pequena parte, né, máximo 20% de conjuntivo exposto. E, muitas vezes, nessa situação, eu gosto muito de usar o Endogain, né, a matriz derivada das proteínas do esmalte, tanto sobre a superfície quanto na parte do conjuntivo que fica exposto, tentando viabilizar mais, melhorar a cicatrização da fase inicial, né? Que para mim é uma das melhores indicações, né, quando o conjuntivo está exposto. Paulo, mas precisa do conjuntivo ficar exposto? Cara, esse talvez seja um dos temas mais complexos, porque a gente aprendeu, acho que muitos de nós aprendemos, né? Se tira o conjuntivo da região do túbero do palato, você tem uma informação celular, genética, que esse tecido é queratinizado e que isso vai ter um turnover celular e que vai formar a queratina. Eu tenho alguns casos que eu operei alguns anos atrás, que eu tirei um conjuntivo maravilhoso, cobri totalmente com mucosa e faz 10 anos e não tem queratina. E tem literatura discutindo isso. Então, eu particularmente prefiro em algumas situações deixar uma pequena parte do conjuntivo exposta para tentar otimizar a formação de queratina. Agora, uma recessão moderada e profunda, Jolie, o que eu tenho que movimentar o tecido no sentido coronário é muito maior. O meu movimento é muito maior, principalmente quando é localizado. E aí, nessa região, vem um grande problema, que é a musculatura. Imagina uma recessão de 10 milímetros, você tracionar o tecido coronário. Tem algumas versões, variações, por exemplo, o Zucchelli, ele abre um retalho maior, ele remove toda a musculatura interna para aliviar essa tensão. Mas, particularmente, você sabe disso, não é a nossa escolha, não é a nossa decisão. Eu vou mostrar mais para frente alguns casos clínicos aqui com as nossas preferências pessoais. Não é que a gente não tenha respeito, mas a gente, mais uma vez, a gente tem a nossa opinião, junto com a nossa casuística, com a nossa experiência sobre isso, com outras publicações de outros grupos, né? Não é graças a Deus, eu penso o seguinte, não é o certo e o errado. São opções e que bom que nós temos opções. E aí cada um, né, toma a decisão que quiser, baseado na experiência profissional, onde se formou, e aí você toma a decisão. Mas, basicamente, a gente tem uma tendência grande de trabalhar com técnicas menos invasivas nas curtas e moderadas e nas recessões profundas, ou trabalhar em 2 tempos,
né? Existem algumas possibilidades. Alguns poucos casos que a gente tem uma condição no tecido adjacente, a gente pode pensar em duas possibilidades: um retalho deslocado lateral, ou uma dupla papila, mas particularmente eu associaria em ambas as técnicas hoje o conjuntivo. Eu não faria uma dupla papila sem conjuntivo, nem tampouco um deslize lateral com as modificações do grupo do Zucchelli e do De Santis. O deslize lateral eu associaria também o enxerto de tecido conjuntivo. Okay? Resumindo, se você associaria o conjuntivo na dupla papila, associaria o conjuntivo, né, no retalho lateral, associaria o conjuntivo no envelope, então você entende que o conjuntivo aí acaba sendo necessário em 100% dos casos nessa região? Sim. Pontualmente, 100% dos casos? Sim. Eu não me lembro a última vez que eu tratei um caso mandibular sem conjuntivo. Não me lembro. Eu já tratei casos maxilares sem conjuntivo. Mas vamos explicar por quê, Jolie. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes. Normalmente, nas recessões maxilares, você ainda tem queratina acima da recessão. E algumas vezes você tem um tecido até intermediário. Nas situações de recessões mandibulares, não é comum. É comum você ter pouca queratina ou nada de queratina nesse tecido. E se a literatura está a meu favor, falando que a utilização do conjuntivo aumenta a porcentagem de recobrimento completo. Se a literatura coloca que com conjuntivo eu vou ter mais formação de queratina do que com retalho avançado. Se já é difícil ter cobertura completa usando o conjuntivo, para que correr o risco de tratar sem usar o conjuntivo? Então, particularmente, eu não me lembro, de verdade, a última vez que eu tratei um caso de mandibular sem conjuntivo. E digo mais, quando a gente está pensando hoje em recessões unitárias, o conjuntivo é muito pequeno. Para quem está acostumado a tirar um conjuntivo para o recobrimento de um dente, é um conjuntivo muito rápido e com pós-operatório muito bom. É diferente de umas situações que eu vou discutir com vocês no final, de recessões múltiplas, que aí sim a coisa pode ficar complicada. Tem algumas pessoas perguntando aí, você deve estar vendo junto comigo aí, sobre a possibilidade dos substitutos, né? Também as revisões do Leandro aí, muito bonitas aí, falando que hoje, ainda pelo grau pelo número de publicações em relação ao substituto, parece que o substituto de origem humana tem mais resultados aí, parece ser a segunda opção depois do autólogo, certo? Aqui a gente não tem disponibilidade desses produtos. Eu, particularmente, nosso grupo, nós trabalhamos pouco com isso. A minha casuística com os substitutos, eu vou falar que 50% boa e 50% praticamente depois de algum tempo eu não vi os mesmos resultados, né? Recidiva de recessão, perda de volume de tecido. Então eu não apostaria minhas fichas nos substitutos de origem humana. Eu acho que a gente ainda está encaminhando. Eu vi aqui umas perguntas sobre o Fibroguide. Eu acho que o Fibroguide é um produto muito bom, onde você tem queratina, pode ser uma das opções, né? Mas se você... O problema é o seguinte: as pessoas querem tirar do substituto o que ele não pode te dar. Se você não entender o que o substituto pode te oferecer, não adianta você usar. Então, o que o substituto hoje pode te oferecer? Volume. Se você quiser aumentar a espessura próxima à margem gengival, beleza. Agora, se você não tem queratina, ou tem pouca queratina, que adianta aumentar a espessura do tecido na região marginal? Você tem que formar queratina também. Sem dúvida. Então, e mesmo assim, um aumento de volume, né, Paulo, aquém do que o conjuntivo oferece, pelo que a gente tem de informações, inclusive da literatura, né, na maioria dos casos. Né? Mas até nesse aspecto, em relação ao aumento de volume, se a gente for pensar em recobrimento, é diferente de periimplantar, né? Porque no recobrimento, a gente não precisaria de um volume exagerado.
Sim. Eu acho que aí cumpriria o papel muito bem, né? Então, eu consideraria a utilização de um FibroGuide, de um produto assim, caso eu tenha uma banda de queratina que eu queira recobrir, mas eu aumento o volume com o substituto. Ele deveria estar completamente coberto. Então, acho que pode ser uma opção em alguma situação como essa. Mas não é frequente. Eu tenho uma experiência relativamente boa com o FibroGuide em maxila e em mandíbula, para recobrimento, eu acho que eu não fiz nenhum caso ainda. E acho que vai demorar para você fazer. Talvez, bem provável. Mas então vamos sintetizar, né? Nos posicionando como sempre, né? Para essas regiões mandibulares anteriores, né? A opção é pela associação do conjuntivo. Eu colocaria conjuntivo em todos os casos. Ponto final. Então não recomendamos o substituto, nem o LPRF, que também é outra questão que foi levantada aí como protocolo nosso de trabalho. E a pergunta que não quer calar, Paulo, que não estava no nosso, né, cronograma aqui, mas tem que ser respondida, porque ela já apareceu aí 17 vezes. E o gengival livre, né, representa uma opção de tratamento para essas situações? Puta, é uma ótima pergunta. Ó, claro. Gengivalzão livre aí, ó. Legal. E aqui tem uma publicação do Leandro com o Piniprato, com os resultados, com a Gúdio, de 25 anos. Então, essa é uma zona onde o gengival livre seria uma opção de tratamento, seguramente, porque é uma zona não estética, certo? Não é a nossa opção também hoje, a nossa primeira opção. Eu acho que eu voltei a usar mais gengival livre, e eu acho que eu tenho usado mais gengival livre ao redor de implantes do que de dentes. Tá? Depois eu vou explicar por que aqui na sequência. Mas o gengival livre seria uma alternativa interessante na região anterior mandibular? Sim, seria uma boa alternativa. Vamos lá, nós estamos falando em recobrimento radicular. Então vamos nos posicionar novamente, ok? Quando eu faço o gengival livre, eu vou ganhar queratina? Pra caramba. Não existe uma técnica que você ganha mais queratina do que um gengival livre. Então, eu tenho um vestíbulo curto, raso, cheio de brida, inserções musculares. Não tenho queratina, mete um gengival livre primeiro ali, espera cicatrizar, vê o que recobre e, se for o caso, depois faz um avanço coronário. Você vai engrossar o tecido, você vai aprofundar o vestíbulo, você vai formar queratina num passo só. Qual o problema do gengival livre? O problema do gengival livre está relacionado à taxa de recobrimento radicular. Em termos de recobrimento radicular, parece que, né, a literatura que existe sobre isso, em termos de porcentagem de recobrimento completo e de porcentagem de recobrimento, ela não é tão boa quanto as outras técnicas utilizando o retalho avançado coronal ou até mesmo o avançado com substituto ou com conjuntivo. Então, você precisa entender quais são os teus objetivos. Então, não podemos excluir o gengival livre. Seria fantástico. Ó, eu vou mostrar um outro caso aqui para vocês. 2 tempos. Né? Chama técnica, na verdade, é uma modificação, mas essa técnica chama técnica de quem publicou primeiro, técnica de Bernet-Mollin, né? Se você é um cara chique igual o seu francês, Bernet-Mollin. Mas para nós, míseros mortais, Bernet-Mollin, ok? Então, basicamente, o que seria? Você faz um primeiro gengival livre, cobre o que você conseguir, aumenta ou forma queratina e aumenta a espessura. Depois, num segundo procedimento, ou seja, uma técnica de 2 passos. No segundo procedimento, você faz um retalho de avanço coronal. Por que eu falei aqui que está diferente? Porque essa aqui é uma técnica que nós publicamos em 2015. Aliás, eu dei uma buscada agora, tem 5 publicações praticamente iguais depois que nós publicamos isso aqui. Em 2015, né, que é a aproximação dos bordos. Então, eu não fiz um retalho de avanço coronário tradicional, fiz a nossa modificação aqui do retalho tipo envelope com a aproximação dos bordos. E eu joguei aquela queratina para cima.
Então, uma técnica de 2 passos. Agora, olha o resultado, Jolie. Olha o tamanho dessa recessão. Olha a quantidade de raiz exposta. Formou queratina, cobriu uma parte. Depois eu joguei isso para cima, coloquei mais um conjuntivo, porque nesse caso foi necessário em função da técnica que eu usei. E olha o volume. Agora, tem cicatriz. Tá feio. Ah, mas tudo bem, nessa região não aparece. Por isso que é uma técnica interessante para essa zona. Então, o bom e velho gengival livre é ainda uma ótima opção para essa região. Nós concentraríamos a indicação em situações como eu disse, né? Sem queratina, vestíbulo raso, e aí, cheio de brida, faz um gengivalzão livre, depois avança o retalho para recobrir o residual. Agora, caso a gente não tenha essas situações, eu acho que tem algumas coisas melhores. Então vamos a elas, né? Quais são essas coisas melhores, né? Quais são as suas opções primárias aí em termos de técnica para manejo dessa região, pensando em recessões unitárias, né? Eu vou começar com essa situação aqui, ó. Um caso complexo, um caso, perdão pessoal, que eu obviamente aqui, né, eu restringi o número de fotografias, né, para a gente poder discutir aqui essa condição. Então, olha esse paciente de 19 anos, tem a tomografia desse caso, dente fora do arco, vem indicado do ortodontista, não quis voltar a fazer ortodontia, né? É uma recessão classe 2, mas na verdade essa é uma recessão que de Miller não tinha classificação. Por quê? Porque ela também tem perda proximal, né? Ela já tem, né? Então, por exemplo, Black Space, né? Um dos problemas da classificação de Miller é que ele não colocava isso. Então, por exemplo, seria uma 3, só que não fala se tem queratina ou não. Agora, uma 3 com 4 milímetros de queratina, eu trato igual a uma 3 sem queratina? Óbvio que não. Óbvio que não. E outra coisa que também não tem se discutido muito, que eu acho que é um fator importante, a gente está tentando escrever isso também para publicar, que é o seguinte: eu tenho que olhar as 2 papilas. Porque talvez esses casos que o pessoal está colocando, que consegue recobrir classe 3 100%, talvez seja classe 3 unilateral. Uma papila é classe 1 ou 2 e a outra é classe 3. Porque provavelmente se o paciente tiver classe 3 ou RT2 bilateral, provavelmente vai ser mais difícil cobrir com 100%. Entendeu? Então, olha lá, óbvio, fazer o tratamento, a terapia básica prévia, não operar paciente inflamado, né? Eu fiz um retalho tipo envelope, coloquei um conjuntivo, olha que o conjuntivo na segunda imagem está exposto. Agora, mais uma vez, você bem transparente, o conjuntivo não fica exposto porque eu não consegui cobrir. E isso é erro técnico. O conjuntivo fica exposto porque eu defini que eu quero o conjuntivo exposto. Agora, qual é a razão para manter um conjuntivo exposto? Só existe uma em recobrimento radicular. Só uma. Qual é? Formar queratina. Se eu não preciso formar queratina, não tem que ficar exposto. Então, eu deixei o conjuntivo exposto. Depois eu fiz 2 suturas de tração do retalho e do enxerto. Nesse caso, às vezes, nessa zona, eu ainda uso essa sutura de Cornick, que é a sutura ancorada no periósteo para eliminar um pouco da tensão da musculatura, né? Certo? Então, olha lá o resultado inicial. Agora, olha que interessante, Jolie. Olha isso aqui. Olha o acompanhamento desse caso com 2 anos. Olha o grau de queratinização e de modificação tecidual ao longo de 2 anos. Tá louco. E não é um gengival livre. Agora, o resultado tá pior? Me desculpa, mas eu não acho que isso seja pior do que um gengival livre. Pelo contrário. Exatamente. Entende? Então, eu acho que a papila, né, Paulo, Black Space, aí se a gente avaliar... ainda fechou um pouquinho, juro que não tem resina aí, hein? Ainda fechou um pouquinho a papila, consegui ganhar um pouquinho. Óbvio que eu não vou prometer nunca isso para o paciente. Nunca. Ok? Agora, sempre a gente vê essa queratinização? Não. Talvez tenha uma relação,
com a parte do conjuntivo que você removeu, né? Eu estou vendo agora uma discussão tremenda de só tirar gengival livre desepitelizado, como se tudo que nós fizemos nos últimos anos em termos de conjuntivo não tivesse servido para nada, né? Fizemos durante 20 anos enxerto de conjuntivo, agora não serve para nada. Aí você fala assim, pô, técnica linear. O que a gente recomenda? Fazer a incisão mantendo aí mais ou menos 1 milímetro, certo? 1 milímetro de espessura da parte externa, não é isso? Beleza, se eu fizer dessa forma, o que eu estou tirando nessa parte interna? Não tem lâmina própria? Com certeza. Sim, então coloca agora. Difícil. Eu acho que a gente não deveria ser radical, né? Quem conhece o nosso grupo sabe que nós não somos radicais, né? Sempre assim, nunca assim. A gente nunca teve essa postura. Então, eu acho que vocês têm que ponderar, avaliar as condições da região palatina para propor as técnicas, porque nem sempre só o gengival livre vai trazer esse benefício. Olha esse caso com o conjuntivo da região palatina, olha que fantástico o resultado. Tá? Então eu tratei esse caso, Jolie, com um retalho tipo envelope, com conjuntivo parcialmente exposto, porque não tinha queratina. Porque se tivesse queratina, eu teria tracionado o retalho para recobrir. Ah, Paulo, não, mas para tracionar o retalho para recobrir, você tinha que fazer incisão vertical. Não tem que fazer incisão vertical. Não. Com a técnica que a gente usa hoje, com as modificações que a gente propôs na técnica do Hatzky hoje, eu não preciso fazer incisão vertical para tracionar o retalho e cobrir o enxerto. Ok? Então, são opções. Ah, Paulo, mas é difícil. A dificuldade é uma coisa que você tem que treinar e estabelecer. Não me diga que fazer um retalho tipo envelope é mais difícil ou mais fácil do que um retalho tipo CAF. A única diferença é que com o CAF, com o retalho de avanço coronário, você está num ambiente aberto. Agora, você tem que treinar. Se você aprendeu a fazer um retalho de avanço coronário, aprende a fazer um retalho tipo envelope modificado. Não é um bicho de 7 cabeças para ninguém. Então, quem estiver preparado para fazer um CAF vai fazer um retalho tipo envelope muito fácil. Agora, eu tratei esse caso dessa forma porque era uma recessão curta, ok? E eu trataria dessa forma se fosse curta a moderada. Agora, o que a gente fez? Publicou em 2015, que eu falei para você que tinha 5 técnicas dessa publicada, depois eu posso compartilhar os trabalhos aí com vocês, que hoje eu fiz uma pesquisa aqui, ontem e hoje, encontrei 5. Então, olha lá, a gente fez um envelope da mesma forma, mas agora a recessão é mais extensa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar mais distal, mesial e apical. Eu tenho que fazer um retalho mais amplo, por quê? Porque na região de mucosa eu tenho que dar mobilidade para o tecido movimentar lateral. Ah, Paulo, mas aqui em cima vai ficar exposto, graças a Deus. Por quê? Porque aí a queratina não tem fibra elástica, não vai chegar, não vai cicatrizar por primeira intenção. Se eu forçar a barra, eu vou romper a sutura. Eu vou ter uma dilaceração do retalho, vou complicar a situação. Então, os pontos de aproximação são da linha mucogengival para baixo. Então, quando eu tenho recessões de moderadas a profundas, que eu acho importante não ter tanto conjuntivo exposto, o que eu faço? Como um zíper, faz alguns pontos nessa região e fecha a área de mucosa. Ah, aproximação de bordos, né? Mas isso não vai funcionar. Olha lá, pessoal. Olha, eu coloquei a sequência da cicatrização aí para vocês. 6 meses depois, olha lá o recobrimento, ó, de pouquinho em pouquinho, foi tendo um pequeno creeping attachment. Sei lá, 1 milímetro. Agora, isso só vai acontecer quando você faz enxerto autólogo. Se você não fizer enxerto autólogo, não vai acontecer. Vai acontecer se você tiver um conjuntivo de origem boa, com lâmina própria, com uma boa espessura ou com gengival livre. Senão não vai acontecer. Agora, dá tempo para o tecido maturar, porque senão você pode falar assim, não, com 3 meses eu vou reentrar e fazer um segundo procedimento. Eu pensava assim, hoje eu tenho muito mais paciência. Espera um pouco mais, espera 6 meses, espera 1 ano.
Então, olha lá o resultado. Não dá nem para ver a cicatriz, não dá nem para ver recobrimento completo com um procedimento. Formando queratina, recobrindo completo. E também não fiz frenectomia prévia, olha lá. Entendeu? Então, essas são algumas possibilidades. Agora, e o que a gente tinha no passado não vale mais nada? Claro que vale. O que a gente tem aí também que pode ser uma opção interessante? Retalho posicionado lateral? Seria uma condição interessante? Dupla papila. Uma dupla papila? Por exemplo, eu gosto muito, muito de dupla papila com conjuntivo na região de canino, pré-molar. Mais largo, né? Por quê? Porque a papila é larga. Como é que eu vou fazer muitas vezes uma dupla papila se as papilas são curtinhas? Agora, de vez em quando, aparece, né, um caso como esse, que eu tenho uma recessão, era muito mais profunda, a gente fez orto antes, eu fiz um retalho de deslize lateral com conjuntivo, depois fiz uns aumentozinhos de coroa clínica que tinha erupção passiva alterada nos dentes. Agora, quantas vezes vocês já viram um caso assim? Você tem uma recessão grande num dente e tem erupção passiva alterada nos outros. É raríssimo. Entende? Então, isso não é a realidade. Isso não é o dia a dia nosso. Para mim, hoje, isso é uma exceção. É um caso que de vez em quando eu encontro que eu poderia tratar de outra forma. Às vezes a gente faz o caso porque sabe que vai funcionar bem, tem indicação, né? E para documentar mais um caso. Mas no dia a dia, você poderia solucionar de outra forma. Eu acabei de mostrar um caso para vocês, super bonito, solucionado de outra forma. É um caso muito parecido com esse aí. Certo? Mas é interessante essa discussão, né, Paulo? Porque particularmente, né, a minha experiência, eu considero tecnicamente um retalho recolocado lateral muito mais complexo do que um envelope, né, modificado, por exemplo, em termos de execução. Não dá nem para comparar, né? Não tem jeito de comparar, cara. Não tem jeito de comparar. E isso que às vezes, né, alguém me perguntou aqui se eu tô bravo. Não. Aí outro respondeu, não, ele é assim mesmo. Peraí, isso aí deixa eu explicar para vocês. Isso chama-se 3 pontas lifestyle, entendeu? Todo mundo que nasceu em 3 pontas, entendeu? Fala assim, entendeu? Senão não tá no DNA. Só quem não conhece o Paulo que acha que ele tá bravo, entendeu? Isso que não conheceu o viés, conheceu o pai do Paulo, aí vai entender perfeitamente. Né? Exatamente. Não tô bravo não, pelo contrário, tô curtindo aqui, tô descontraído. Mas eu coloquei esse caso aí para vocês verem essa situação. Agora, o que você falou, cara, você matou a onça. Pô, como que alguém pode falar que isso é mais fácil do que fazer um retalho tipo envelope, cara? Pô, na minha modesta opinião, até o gengival livre em si, tecnicamente, tem alguns, né, aspectos mais sensíveis do que o próprio envelope. Com certeza. De risco de vascularização, de sobrevivência, etc, etc. A sutura no... Onde quis fazer uma sutura, 3 ou 4 suturas no periósteo é fácil. Você é louco. Né? Paulo, nossa live vai cair. Então o papo tá bom? Derruba ela aí e vamos voltar. O que você queria me perguntar? 3 perguntas aí pontuais que se, né, repetiram aí ao longo da sua explanação. Primeira delas, tratamento mecânico da superfície radicular, né? Como que você faz? Redução de volume e se associa a alguma coisa química ou não, ou se isso é dependente da utilização do modulador biológico, tipo, né, as proteínas do esmalte. Tá, cada vez eu toco menos a raiz. Eu preparo o caso periodontalmente bem. Isso é um pré-requisito. Né? O paciente está sem inflamação, bom controle de placa, nessa região saudável, primeira coisa importante. Cada vez eu trato menos. Quando eu tenho alguma região com a lesão cervical que invade o espaço radicular, e é interessante, cara, hoje eu estava pensando nisso, nessa região quase... Você não tem lesão cervical não cariosa.
É verdade. É uma das áreas menos frequentes de ter lesão cervical não cariosa, né? E tem que fazer aquela técnica mista, associando restauração com recobrimento, né? Às vezes sim, mas não é frequente. É mais frequente de pré-molar para trás e a região maxilar. Bem, cada vez eu toco menos. Tem umas pesquisas muito, muito legais, cara. Eu gosto demais das coisas do Pini Prato. Eu tenho uma influência muito grande, né, da parte de cirurgia plástica europeia, principalmente italiana. Eu acho que todos nós, mas eu gosto muito do Pini Prato. Eu acho que ele é o pai dessa cirurgia plástica moderna. E tem um trabalho dele muito legal falando que um simples polimento com pasta profilática ou com pedra pómez antes é suficiente, porque o caso está preparado, você não está tratando mais doença. Entendeu? Então, eu usaria o seguinte: ultrassom, pontas delicadas, se tiver alguma aresta, arredondar a aresta com uma periocete, uma broca multilaminada, alguma coisa desse tipo, ok? Que não é comum nessa região. E quimicamente eu só uso o EDTA 24% quando eu uso a matriz derivada das proteínas do esmalte, né, o Endogain. Por quê? Porque é protocolo. Ele vai mudar, vai limpar a esmilê, vai mudar o pH da superfície para ter uma ação melhor do Endogain. Então, praticamente eu uso o químico só nessa situação. Isso aí, DTA 2 minutos, lava bem e aplica o gel aí com a melogenina. É isso aí que a gente tem feito. Eu recomendo muito nessa região. Você precisa do Endogain, da melogenina aí para recobrir todos os casos? Não. Eu, particularmente, onde eu gosto demais de usar o Endogain, quando eu tenho recessões muito profundas, que é comum nessa região, né, pela perda de inserção que tem, às vezes tem algum defeitozinho intraósseo nas laterais, e quando eu tenho conjuntivo exposto, casos muito complexos. É a minha indicação principal para recobrimento. Tá? Legal. Segunda questão. Na preparação do envelope, tipo de retalho, ele é completamente dividido, completamente total, um retalho misto? Essa é outra polêmica, né? Durante muitas décadas, a cirurgia plástica ela foi basicamente às custas de retalhos divididos, né, pelo duplo suprimento sanguíneo. Eu não me lembro a última vez que eu fiz um retalho em toda a extensão dividido, né? Rarissimamente, a não ser quando eu faço um gengival livre. Então hoje a gente praticamente só trabalha com retalho misto, que é uma das modificações da técnica nossa do envelope, né? Um dos passos importantes da nossa modificação. Então, um retalho misto. Quando eu tenho queratina, toda a parte de queratina vai em espessura total. Quando eu ultrapasso a mucosa, parcial. Porque eu tiro o benefício de ambos, né? Se eu dividir a queratina, tem uns trabalhos do Pini Prato falando que se você tem um tecido com menos de 0,8, quanto mais fino, menos você tem recobrimento e recobrimento completo. Acima de 0,8, a tua chance de ter recobrimento completo é muito mais alta. Se eu não estou enganado no trabalho, é cerca de 98%, tá? 0,8 e para mais que isso, 100%. Ok, então não tem fibra elástica, não me dá mobilidade no retalho, porque quem dá mobilidade é a mucosa. Então para que fazer? É muito mais difícil. Se tem uma perfuração, se o tecido fica fino, é ruim, para quê? Para que fazer? Parcial. Então, hoje a gente trabalha basicamente com retalho misto, sendo que queratina, espessura total, ultrapassou um pouquinho a mucosa, parcial. Pô, e uma recessão classe 2 que não tem queratina? Começa um pouquinho total, depois que já tem um pequeno espaço, entra com as microlâminas e faz parcial ou com os tunelizadores. Muito bem. E a terceira questão aí, relacionada à estabilização, né, do enxerto, ao retalho, e a sutura complementar de tracionamento coronal. Até perguntaram se a sutura do ZUR, eu já estou antecipando que não é a do ZUR, é a do implante pélio, né? Mais simples do que a do ZUR, e que você vai explicar aí como que a gente pode fazer isso aí. Mais uma vez, né, Jolie? Pô, quer fazer a do ZUR? Faz. Né? Não quer dizer que está errado.
que eu comecei a perceber? Que se eu fizesse um ponto simples, funcionava do mesmo jeito. Então, hoje, o que a gente faz? Estabiliza o conjuntivo com um acolchoeiro, né, nas extremidades, para o tecido ficar bem adaptado. Bem esticado, depois, né? Traciona, às vezes passa pelo retalho e não pega o enxerto quando eu quero tracionar só o retalho. E quando eu quero tracionar ambos, eu passo. Isso é clínico, é observação clínica. Você tem que ver se você quer que o enxerto vai mais para cima ou não. Passa pelo retalho, passa pelo enxerto, sai na lingual e dá um nó no ponto de contato. Ah, Paulo, mas só isso resolve? Se você fez o retalho do jeito certo, sim. Ah, Paulo, mas e se eu não conseguir tracionar? Não é a sutura do ZUR que traciona. Não é a sutura do implante péreo que traciona. É você realizar o seu procedimento da forma correta. Se você não liberou a mucosa, não desce. Se a base da papila está presa, não desce. Se o volume do conjuntivo está exagerado, não desce. Então é erro técnico. Por isso que tem que aprender uma técnica e aprender o detalhe da técnica. Entendeu? Então, quer fazer estabilizar tracionando coronal quando o Husler? Faça, pode fazer. São dois caras que eu admiro. A gente sempre também teve muita influência pelo Husler e pelo ZUR. Quantas coisas que a gente usa, né, deles. Mas, particularmente, a sutura é uma coisa que eu não uso. Por quê? Porque eu faço direto e resolve do mesmo jeito. Até o sapato do Husler você usa, pô? Depende de onde eu estiver. Muito bom, Paulo. Então, vamos avançar a discussão relacionada às recessões múltiplas, né? Diante de um cenário que muda um pouco, né? Porque você não tem essa concepção direta, né? Se ela é rasa, moderada ou profunda. E diante desses cenários, né? Qual a sua impressão em relação às opções de planejamento? Como que você tem discutido esses casos múltiplos na região anterior da mandíbula, né? Mais uma vez, muito importante avaliar o que você espera da situação, né? Você quer formar queratina, você quer recobrir, você quer engrossar. A maioria dos sítios, na minha opinião, deveria ter o conjuntivo, tá? E aí, eu acho que a gente tem algumas possibilidades, né? Se você me perguntar assim, o que você prefere nessa região? Você prefere tunelizar? Eu acho a tunelização uma técnica muito legal. Eu ouvi também e assisti algumas discussões sobre tunelização ou retalho de avanço coronário. E, se eu não estou enganado, eu ouvi alguns comentários, mas eu não ouvi um comentário desse que eu vou fazer aqui com vocês. Qual que é o problema? O túnel, ele é dependente da qualidade do tamanho do seu enxerto. Se você fizer um túnel de 6 dentes e tirar uma porcaria de um enxerto, é muito provável que vá chegar no resultado ruim. Agora, me desculpa, a culpa é da técnica? Não. Eu acho que o retalho de avanço coronário, ele aceita mais desaforo nesse sentido. Você não precisa ter um conjuntivo tão grande quanto você precisaria numa técnica de túnel. Agora, o que é melhor ou pior? Por exemplo, eu acho que em região mandibular, eu não gosto muito das incisões oblíquas nas papilas, porque as papilas são muito estreitas. Então, basicamente, a gente usa túnel convencional, a gente usa uma modificação com a técnica vista e a gente faz associação de técnicas. Então, por exemplo, o caso que eu mostrei aqui do Fabinho. Então, o que eu fiz nessa situação? Eu tinha uma recessão no 31, um pouquinho no 41, mas vamos pensar que tivesse mais. Eu misturei, eu fiz um mix de Bruno com túnel. Eu podia fazer isso em quantas papilas eu quisesse. Então, eu tenho uma papila muito estreita. Não corta ela, pô. Não, eu tenho uma papila boa do lado. Faz incisão de Bruno e preserva o ápice. Paulo, mas com a incisão de Bruno eu não posso tracionar um retalho coronal. Pode, não é ideal. Agora, por que a incisão de Bruno nessa situação é boa? Porque o conjuntivo vai ficar exposto, eu vou suturar borda a borda. É ótimo. Não é bom, é ótimo. Então a gente precisa parar de ser engessado.
eu entendo que só a maturidade, a experiência te dá um pouco de bom senso para, né, ter esse feeling quando você está olhando. Mas a gente tem que parar de ficar engessado. Tem que ser sempre assim, tem que ser sempre assado. Vamos olhar as características dos tecidos, vamos olhar as papilas para ver o que é melhor, o que é pior. Agora, quando eu vou numa situação de vista ou quando eu vou numa situação de túnel convencional, olha essas raízes. O que vai acontecer aqui se a gente for fazer um túnel convencional, Jolie? Vai romper. Vai romper. Vai rasgar, vai perfurar, vai dilacerar. Entendeu? Então, o que a gente faz? Eu mostrei um caso com o Bruno. Eu estou mostrando um caso com incisão vista. Vocês estão vendo na imagem do meio 2 incisões nas extremidades, certo? Olha o tamanho do conjuntivo. Para quantos dentes? Certo? Quando você tem essas projeções no meio das raízes, pouca queratina, é muito difícil, cara. Eu não estou questionando a habilidade de cada um, mas é difícil nas mãos de qualquer um fazer uma tunelização. Então, por que não fazer pequenas incisões de acesso? Essas incisões não são para colocar o conjuntivo. Essas incisões são para facilitar a elevação do retalho e diminuir o risco de perfuração e de laceração. Por quê? Porque tudo isso vai comprometer. Então, olha lá, vista modificado, 2 incisões verticais, que vai da base da papila, sem conectar com o sulco, até o fundo do vestíbulo, começa a levantar o retalho por uma dessas incisões laterais, vai do outro lado, une, leva tudo para cima, depois coloca o conjuntivo por cima. É simplesmente para não romper, para não perfurar, para não dilacerar. E a mesma coisa, por exemplo, nesse que eu mostrei para vocês. Tá difícil, faz uma incisão de Bruno ou 2. Por quê? Porque pela incisão de Bruno você vai começar a levantar o retalho mais fácil. Depois, para ir onde as papilas são estreitas, você já tem o acesso. Então, olha esse resultado desse caso. Esse caso depois foi para ortodontia, mas a gente fez um primeiro recobrimento prévio e depois o paciente foi para ortodontia. Olha isso, 2 anos depois. 2 anos. Espetacular. Caso dificílimo, nas mãos de quem for. Pode ser o cara mais experiente do mundo, esse caso é difícil. E veja que além do recobrimento aumentou a espessura, né, Paulo? Espessura do tecido de um lado ao outro. Olha esse outro caso aqui, com a mesma técnica, vista, ó, modificada. 2 incisões, só nos 2 centrais, recessões classe. Essa recessão não existia. Seria uma 3B da nossa. Por quê? 3 porque tem perda proximal, mas está acima da recessão. E B porque não tem queratina. Então qual que é o objetivo aqui? Não é só recobrir, é formar queratina. Olha o resultado 2 anos e meio depois. Caso difícil pra caramba, né? Isso pra caramba. Esse é aquele caso que bate o olho e pode ter a impressão, não recobriu completamente, né? Mas será que seria possível recobrir mais do que isso? Biologicamente seria possível recobrir mais do que isso? Classe 3, sem queratina, dente instruído. Pô, o resultado tá fantástico. É o limite biológico do caso, né? Não é técnico. Entendeu? É isso aí. Então, a minha dica para vocês, eu pensaria o seguinte: se os tecidos estão bem e você tirou um enxerto bom, ou vai trabalhar com um substituto que seja compatível para isso, você pode fazer túnel. Se vê que a coisa vai complicar, usa uma técnica mista. Faça 2 vistas e tuneliza e põe o conjuntivo ou substituto, ou faça túnel, Bruno, túnel. Região anterior, basicamente, eu só trabalho com isso, quando é múltipla. Ou é túnel, ou é vista modificado, ou uma associação de técnicas, normalmente Bruno com túnel. E facilita muito, cara, facilita muito. Deixa eu só esclarecer uma dúvida aí que também surgiu. Estão perguntando qual que é a modificação do vista. Na verdade, a gente está chamando de modificado essa incisão fora da região central, porque o vista original prevê incisão no freio. Então, o que a gente está chamando de modificado é quando a gente desloca
a incisão para áreas interproximais de dentes, né, adjacentes. Um dente correto, adjacente Paulo? ao defeito, né, Jolie? Exatamente. Enfim, Paulo, quais as suas... Aí, Jolie, você tá com moral, hein, velho? Você conseguiu arrastar de novo, ó, o pessoal fechou e voltou 520. É isso aí. E o legal disso aí é que o Paulo não tá bravo. Né? Se a papila for curta, não corta ela, porra. Entendeu? Vai rasgar, vai dilacerar. Não tá bravo, entendeu? Ele tá felizão, né, de estarmos juntos aí nessa live. Mais uma vez, em alto estilo aí com muita gente. Esse é o tesão de ensinar, Jolie. O dia que a gente perder isso, tá na hora de fechar a porta e ficar em casa, entendeu? É o que a gente combinou, né? 20 anos depois a gente reavaliar. Como a gente tá animado, com 16 nós vamos continuar mais uns 15 ainda pela frente, entendeu? Perder o tesão, perder a energia, tá na hora de parar. Então é isso aí, Paulo. Acho que já passamos aí do tempo previsto. Queria que você tecesse, né, os seus comentários finais, né, e agradecesse a participação do pessoal. Primeiro que é um desafio, então enfrentem esse desafio realmente com muito foco, analisando detalhes de uma forma minuciosa. Infelizmente tem uma curva, né, de aprendizado importante aí, mas a gente consegue resultados muito, muito bons trabalhando com essas abordagens que eu falei para vocês. Cara, você vai me dar eu vou fazer uma consideração hoje aqui, que hoje eu estava dando uma estudada, assisti umas lives e estava dando uma estudada aqui. E eu vejo o seguinte, cara, a gente valoriza tanto os caras de fora e a gente não valoriza os trabalhos da prata da casa, né? Eu tava vendo uma publicação do Leandro, tinha uns 200 trabalhos. Eu bati o olho nas referências, eu vi pelo menos das revisões do Leandro, devia ter umas 50 publicações de brasileiros, inclusive as nossas, né? Leandro, o Mauro Santamaria, as nossas, o pessoal da USP, de São Paulo, do Giuseppe do grupo, do pessoal da USP de Ribeirão, onde eu fiz minha especialização no Belém Novaes. Eu devo estar esquecendo de alguém vai ficar puto comigo, vai ficar bravo comigo, mas eu estou vestindo a nossa camisa, tá? Cara, por que a gente valoriza tanto isso e a gente não valoriza o que a gente faz aqui, o que a gente publica e faz muito bem feito, cara? Nossa odontologia hoje é muito respeitada fora. E às vezes eu sinto que o pessoal de fora respeita mais do que às vezes até o próprio pessoal daqui, sabe? Então, cara, eu queria bater palma para essa galera toda aqui no Brasil que tá dando um show, que tá produzindo material, tá produzindo ciência, tá produzindo clínica de uma forma séria, honesta, né? Batalhando. A gente sabe como as coisas aqui são muito mais difíceis do que na Europa, nos Estados Unidos. E hoje eu estava vendo essa revisão do Leandro e me chamou muita atenção, cara, muito, muito, muito. E às vezes eu falo isso, sabe por quê? Uma das coisas que mais me aborreceu nesses últimos anos, nesse sentido, a gente publicou isso em 2015, todo mundo cita um monte de outros trabalhos aí, sendo que a publicação foi nossa, cara. Pelo menos até que eu saiba, se alguém me mostrar que foi publicada antes, eu posso até mudar. Entendeu? Mas desculpa o meu desabafo aí, a minha colocação, porque realmente, cara, eu acho que a gente tem que vestir a camisa e fortalecer a nossa odontologia, que é muito boa. Olha quanta gente de fora tem assistindo a nossa live. Eu vi um monte de gente aí do Chile, da Argentina, da América do Sul, um monte, entendeu? Espanha, Portugal, México. Hoje nós somos respeitados, nós somos bons, a gente está produzindo muita coisa boa. Então, fica aí o meu desabafo aí, mas pensando realmente nos benefícios da nossa odontologia. Tá bom? Legal, Paulo. Eu acho que, mais uma vez, chover no molhado, né, e falar do seu trabalho como parte aí do Implantiperio torna-se algo até certo ponto repetitivo, né? Mas eu acho que é indiscutível que, além de estudar pra caramba, a sua experiência clínica, né, faz toda a diferença, né?
e talvez pouca gente no mundo tenha tratado mais casos de recessões incisivos inferiores do que você. Então, a famosa curva de aprendizagem que todos nós temos que passar, talvez você tenha passado antes, e hoje você tem essa segurança necessária para discutir isso de uma forma honesta, transparente, né? Deixando claro aí todos os pontos, né, que podem interferir no resultado, né? Então, acho que, resumindo, essa nossa atividade foi, mais uma vez, uma live honesta, né? Sem frescuras, né? Abrindo o jogo e falando de uma periodontia de verdade, né? E o que chama atenção, mais uma vez, aqui dos colegas aí que nos acompanharam, né? Sem exageros, pelo menos 80% a gente sabe nome e sobrenome e quando e onde já estiveram conosco, né? Então é o que a gente chama aí da família implantiperia, né? Que levanta essa bandeira da perioimplantodontia e nos mantém animados para continuarmos adiante. Então aí o nosso agradecimento, né, todo especial a vocês que estão participando, agora também do nosso canal do YouTube. Essa semana realmente foi uma surpresa super positiva, muita gente já está aderindo e divulgando, então continuem fazendo parte desse nosso time. Quinta-feira estaremos com o Vitor Clavídio, né, falando aí desse manejo protético perioimplantar, uma discussão também super atual, super importante. Ele tem a experiência clínica e científica necessária para bater esse papo com a gente. Semana que vem, uma semana super especial. Teremos na terça-feira o nosso primeiro convidado internacional. Vamos começar em grande estilo com o professor Salama. O Robert vai ativar essa live, né? Eu até queria fazer isso, mas ele não me deixou, ficou com ciúme de que o meu inglês pode estar melhor do que o dele agora, tal. Então eu vou quebrar o galho dele, vou deixar ele cuidar do Salama. E na quinta-feira eu e o Robert estaremos juntos, né, mais uma vez, falando também de um tema ainda indefinido, né? Lá para quarta-feira ele vai dizer do que ele vai querer falar, um tema surpresa aí para a gente, né, trazer para vocês na semana que vem. Então, acho que a ideia é essa, né? Mantermos a chama acesa, nos preocuparmos com coisas boas, para que depois que retornarmos, né, voltarmos com força total e bem informados. Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado, Paulão, pelo seu tempo, pela preparação desse material. E na quinta-feira, nesse mesmo bate-horário aí, às 19 horas, estaremos todos juntos, tá bom? Beijo no coração, Deus os protejam seus familiares e nos vemos na quinta, né? Grande abraço. Valeu, pessoal. Boa noite e um grande abraço. Obrigado. Valeu, gente. Vocês.